é difícil recuperar. E o que tá acontecendo na Venezuela, você tá acompanhando? Sim, nossa. O exemplo, foi presa a que defendia a liberdade. É. Eles fazem isso tudo de propósito. Isso que vocês estão vendo na Venezuela é a mesma coisa que acontece em Cuba. Some gente. Some vai preso. gente. Exatamente. E o socialismo é muito sujo, tá? Eles fazem assim, dão um jeito de desaparecer a pessoa. Em Cuba tem tanta gente que é preso político, que é desaparecido. Os opositores, né? A pessoa que não gosta do governo. Enfim, onde tá essa pessoa? Ninguém sabe onde tá. Um conselho que eu dou é os cubanos fazerem um filme Eu Ainda Estou Aqui, chamado Ainda Estou Aqui, que aí o pessoal, de repente, da esquerda preste mais atenção nos problemas de Cuba, né? Só que aí teria que ser Ainda Estou Acá. Ainda Estou Acá. Ainda Estou Acá. Ainda Sim. Estou Acá. Exato. Manda. Ó, vamos lá. O Vitor Souza. Você acredita que o Brasil está começando a ter sinais de censura semelhantes ao que você viu em Cuba? Meio parecido com a pergunta anterior, né, Tuti? Olha, vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, porque eu gosto de ser sincera, transparente, eu gosto de provas, que é o mais importante, né? Deixa eu mostrar pra vocês um correio que me chegou hoje mais cedo. Deixa eu ver se eu tenho print aqui pra vocês. Alguns vídeos meus, gente, nas minhas redes sociais, eu não ofendo ninguém. Eu não uso como posso dizer? Aquela pessoa que assim, se exalta Arrogante. muito. Não, eu não uso arrogância. Eu só falo a vida em Cuba, a realidade e as coisas que o socialismo pode nos trazer. Porque eu moro no Brasil, eu escolhi o Brasil porque aqui eu me sentia livre, aqui eu posso empreender, aqui eu posso ter liberdade, não financeira, de tudo, liberdade de tudo, até de pensamento. E em Cuba, não. Deixa eu mostrar pra vocês só. Cadê? Aqui. O que é? Conta desqualificada do TikTok. Isso não acontece pela primeira vez hoje, gente. Isso acontece de vez em quando, tá? Assim, de 2 em 2 meses, minha conta, eles desqualificam os vídeos, uns certos vídeos, eu falando verdades Sobre Cuba. sobre Cuba. Misteriosamente E são eles vão desqualificados. lá e... Bom, minha conta do Instagram já foi, acho que banida uma vez. Colocaram um monte de coisa de socialismo e tal, de propósito. E aí também eu tenho vídeos do YouTube com a monetização. Restringida. Também com a visualização. E enfim, eu até tiro o print e boto nas minhas redes sociais quando isso acontece. Mas acontece muito. Censura e censura, censura. E tudo que eu posto são coisas verdade. Como está Cuba hoje em dia. Quando teve manifestação lá, que eu postei vídeos e tal, eles fizeram e tiraram a visualização dos meus vídeos. Tudo por falar a verdade. Poxa, falar a verdade agora é crime, hein? Agora tem tanta gente nas redes sociais falando cada coisa, tanta besteira, mostrando o corpo e, enfim, se mostrando, e isso daí tá certo. A gente tem que aplaudir esse tipo Menininha de coisa. rebolando pode, né? Fala A sobre gente Cuba, tem não. que- Fala, Tuti. Ó, o Eduardo Morelli mandou aqui. Você não tem medo de ser enviado de volta a Cuba por falar tanto e o Brasil ser amigo de Cuba? Bom, na real eu não tenho medo, disso eu não tenho medo. Agora, de voltar pra Cuba eu tenho. Mas aqui no Brasil, não. Não tenho. A gente não mora num país livre. Quando isso aconteça, o Brasil vai deixar de ser um país livre. Outras coisas que elogiam muito de Cuba é a educação, né? E a parte de saúde. Como que é a saúde lá? Vamos começar pela educação. Tá. A educação, sim, em Cuba todas as escolas são públicas, são do governo, e as faculdades também. Só que tem gente que se forma aí, e ao final das contas sai de Cuba, desperdiciou tantos anos assim, e pra nada. As pessoas, tem vários colegas meus de medicina, eu conheço 40 pessoas que estavam na minha sala. Essas pessoas foram para diferentes áreas, engenharia, algum para medicina, uma fez advogada, direito no caso, e uma acho que odontologia, se não me engano. E aí, mas a grande maioria é medicina tudo, porque lá entra muita carreira de medicina, curso de medicina. E as escolas lá oferecem muito medicina. E aí, a gente tava falando de quê? Sobre a educação e sobre... Então, assim, lá tudo é assim, o ensino é gratuito, só que muita gente deixa a medicina pela metade para fugir. A pessoa diz, olha, eu vou estudar, mas se surge uma oportunidade de sair, tchau faculdade, tchau medicina, tchau engenharia.
É assim que funciona. Porque a pessoa pensa mais no seu futuro financeiro. Porque lá um médico ganha 5.000 pesos cubanos e o salário mais alto. Pô, 5.000 pesos, como eu te mostrei, é o valor da cartela de ovo. Então não faz sentido você fazer uma faculdade para nem poder comprar produtos básicos. Que lá em Cuba, quem tem as coisas, quem tem um desodorante de marca, quem tem qualquer coisinha, é porque tem família fora e envia essas coisas. Agora, um cubano que você vê usando um telefone bom é porque alguém levou para ele, mas não porque essa pessoa trabalhou, guardou dinheiro para comprá-lo. Entendeu? É difícil você fazer um médico, se tornar um médico, e você tenha que pedir dinheiro para comprar um desodorante. Isso acontece em Cuba. Então é assim, gente, tem educação gratuita sim, mas às vezes não vale a pena. Tem muita gente que se forma e vem para o Brasil, vem para outro país, conseguir dinheiro, fazendo faxinha, tudo ok. Mas a pessoa precisa de dinheiro, né? E sobre a saúde, não, a saúde é um caos. é? Nossa, a saúde é um Não é uma caos maravilha? total, não. Minha avó, de 2 em 2 semanas, pede remédio para minha mãe e para mim, porque lá não tem nem dipirona. Eu sempre tive dor de cólica, muita dor de cólica, e quando ia na farmácia não tinha uma dipirona. Aí tinha que fazer chá, né? O cubano Sei. tem muito isso de fazer chá, medicina, chá medicinal e coisas assim em casa. A gente aprendeu isso lá em Cuba, porque remédio mesmo não tem. E se você for conseguir uma dipirona pelo mercado negro, meu Deus do céu, você é a metade do salário. É muito caro. E tratamento de câncer, essas coisas? Quando Foi ontem que eu estava no passaporte. Ontem eu recebi uma notícia que uma colega nossa tinha morrido. Eles mandam as pessoas, quando a pessoa já não precisa de um tratamento e o sistema de saúde de Cuba não consegue entender. ela disse, olha, vai morrer para sua casa. Assim mesmo te falam. Eles conseguem resolver algumas pessoas, e eu vou contar um negócio agora, mas a grande maioria eles falam, olha, vai para sua casa, que a gente não tem mais nada para fazer. E assim, a menina morreu em casa. Ontem eu recebi essa notícia. E minha mãe teve um fibroma. Esse é o nome, fibroma. É um cisto, acho, sei lá. Fibroma, não sei. Que a pessoa sangra muito. E aí minha mãe operou graças a que ela tinha uma mensagem no hospital. Falou, olha, eu vou te dar uma comida, vou te dar uma cesta básica. Me ajuda. Faz essa cirurgia pra mim. Mas foi tempão. E assim que a pessoa consegue, entendeu? Subornando o médico. E não é o médico que não tem culpa disso, gente. É porque, imagina, o médico precisa comer. O médico precisa conseguir comida, porque ele também tem uma família. Ele também tem boca e tem que comer. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pôr na frente aquela pessoa que ajude. Que absurdo. E a gente não tinha aquilo que em casa, o que minha mãe deu pro médico. Aquele arroz. Mas a gente tem que priorizar. E minha mãe operou assim, desse jeito. E isso acontece com tudo. Então tem gente aí que morre fazendo fila e nunca é atendido. Não tem nem remédio, né? Você vai no hospital em Cuba e não tem aquele negócio de fazer o raio-x. O aparelho? Não tem. O aparelho não, aquele material lá. Ah, sei. Porque falta insumo. Falta seringa. A gente teve que mandar para meu avô seringa. Porque não tem luvas, porque não tem. Então você vai no hospital e já leva sua luva, leva sua seringa. Putz. É assim mesmo. Leva seu algodão. É assim mesmo. Igual, quando você for... a pessoa que fica no hospital, qual é o nome? Que fica internado. Paciente, Esse é o nome. Eu tenho, às vezes, dificuldade em lembrar de algumas palavras em português. Tranquilo. Que fica a pessoa leva seu cubinho de água, seu balde de água, sua toalha, suas coisas todas. Porque o hospital não tem para ofertar você. Aí tem que levar tudo. Remédio, tudo. Aí o médico faz o quê? Faz uma receita para você e fala, olha, tá aqui o que você precisa. Então, aí, se você consegue. O que você tá falando aí é uma visão bem diferente do que a gente, assim mesmo. do que a gente ouve mesmo. É um inferno lá, então. É um pra inferno. ver. As pessoas ficam pensando, então, em como sobreviver e como sair de lá. A pessoa lá só pensando em coisa. Se matar para conseguir a comida do dia a dia e sair de Cuba. Não tem mais que isso. Não tem mais. Porque a gente nem protestar pode. A gente não pode nem se manifestar por causa que Não pode sair do país, fazer turismo. Turismo? É. Quem sai pra Cuba é ou procurar coisa pra revenda ou porque já foi embora. Porque vai embora, entendeu? Só assim. Só esses dois jeitos. Ninguém quer voltar pra Cuba.
E de Olha, segurança vida lá, é seguro andar por lá? Ou tem assalto? Sim, lá é um pouco seguro. Sempre tem assalto, né? Mas geralmente assaltam os turistas. Cubano não tem nada. Que vão assaltar a Vai gente? roubar o quê, né? Mas tem assalto sim. Isso a mídia não mostra também. Mas em si, Cuba é um lugar seguro. Isso é a melhor coisa que Cuba tem. Cuba é um lugar seguro porque imagina, tá todo mundo aí na sua, querendo comer. Então, pessoa... E lá o povo é muito amigável, lá é muito unido. A gente tem que ser unido. A gente tem que se ajudar porque imagine, lá as pessoas saem de Cuba com a ajuda de amigos. Olha, o amigo que não, às vezes nem conhece direito, presta dinheiro. Sim. E eles pagam certinho. Bom, foi assim que a gente veio pro Brasil. É. Se não, a gente não estivesse aqui. Foi com dinheiro, com ajuda financeira de outra pessoa que tá fora de Cuba.